Bom dia, meus irmãos. Feliz dia do Senhor, mais uma vez. Feliz dia do Senhor. Amém. Que bênção estarmos juntos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. Eu estava procurando um presbítero sem gravata, ou um pastor, para poder me adequar, né? O pastor Cláudio tem uma paciência comigo. Eu já celebrei batismos aqui com camisa polo e chinelo aquele fechado, né? Não era uma sandália havaiana. Mas, de qualquer forma, eu lembro de uma vez que estava todo mundo de paletó e somente eu estava, pelo menos, de camisa comprida, de manga comprida dobrada, né? E aí o pastor Cláudio falou assim, não, é porque você é o pastor mais jovial. Jovial. Então, assim, eu fico feliz, porque pelo menos eu estou parecido com os diáconos da igreja, que estão de paletó sem gravata, mas eu já prometi ao pastor Cláudio que eu vou me adequar. Então, só fazem 9 anos que eu estou aqui, não é tanto tempo assim, não é? A gente vai se adequando. Irmãos, eu tenho o privilégio hoje de iniciar uma série, assim. Claro, eu venho aqui esporadicamente, porque eu estou mais envolvido com o ministério de música da igreja. Mas o pastor Lutero mesmo me desafiou a pregar em série. Ele disse assim, o ideal, Luciano, é pregar sempre em série, porque eu pensava salmos, textos que estavam falando naquele momento a mim. Em alguns momentos, a gente fica pensando, né, da próxima vez, qual será o texto? E aí o pastor Lutero disse, Luciano, o ideal é pregar em série, porque aí você não vai precisar nem pensar nisso, você já sabe exatamente para onde você vai olhar, e vai olhar independente de circunstância ou de qualquer outra coisa. Então, da última vez eu estava pregando alguns sermões em João no capítulo 5, e esse texto de João, ele tem um grande discurso do Senhor Jesus Cristo, afirmando a sua divindade. Jesus é Deus, igual a Deus, digno de honra, digno de glória. É o Deus Todo-Poderoso que é Senhor sobre todas as coisas, maior do que o sábado. O Deus, Rei da glória, é igual a Deus em tudo. Em João, ainda no capítulo 1, a gente ainda vai passar por lá, mas Filipe fala para ele assim, mostra-nos o Pai. E ele diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você fala isso, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa é a essência do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem o interesse de afirmar a divindade de Cristo a partir de tudo aquilo que Cristo mesmo falou sobre ele. Só assim, para contextualizar isso, o próprio evangelista João, lá no capítulo 20, no versículo 31, por favor, vamos abrir e vamos ler juntos essa afirmação do Senhor Jesus, do evangelista João, com relação ao fim, ao alvo dele neste evangelho. João, capítulo 20, versículo 31. Vamos ler o 30 também. Juntos? Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E agora, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham a vida em seu nome. Amém? Nós temos um Senhor maravilhoso, revelado em sua palavra, e eu espero em Deus que, pela graça, Ele me use para ser instrumento seu na edificação e na exposição fiel da sua palavra. João, nós vamos hoje expor apenas os primeiros 5 versículos de João, capítulo 1. João, capítulo 1,
versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Esse evangelho é um evangelho que mostra que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Que o Deus Santo, onipotente, onipresente, glorioso, majestoso, que no início de todas as coisas, que no princípio, como fala aqui, e também em Gênesis, no capítulo 1, no princípio de todas as coisas esteve criando tudo, esse Deus encarnou, fez-se um de nós, morreu numa cruz e ressuscitou, vencendo a morte. Ele veio e se identificou com as nossas fraquezas. Ele se identifica. Quando nós chegamos diante dele em oração, Ele sabe exatamente como nós nos sentimos. Ele sabe como nós estamos sofrendo aquilo que sofremos. Ele é um Deus santo. Ele não teve pecado, como nós temos. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, que conhece as nossas fraquezas e que, diante de tudo aquilo que nós vivemos, Ele não abre mão de administrar todas as coisas para que elas cooperem para o nosso bem. Sejam elas lutas que vêm porque o inferno se levanta contra nós, ou lutas que vêm porque o mundo não se conforma com a nossa vida, ou até problemas e lutas, dificuldades que nós vivemos, que nós mesmos causamos. Não importa. O Senhor não abre mão de soberanamente conduzir todas as coisas para fazer com que todas elas concorram para o nosso bem e para a glória dEle. Porque no final de tudo, ou até durante o sofrimento, nós temos a oportunidade e o privilégio, muitas vezes até de nos identificar com o sofrimento de Cristo, quando esse sofrimento vem por causa do amor que nós temos a Ele, por causa das coisas que nós não abrimos mão por causa dele. Os 3 evangelhos anteriores, os sinóticos, eles colocam a vida de Jesus Cristo em seu dia a dia, né? Jesus caminhando, falando com as pessoas, curando, Jesus em cada fato acontecido com ele, não todos, porque, como o próprio evangelista João fala, e eu creio que os outros também concordam, não caberia em todos os livros do mundo tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Mas é verdade que eles, cada um com a sua visão, colocam, ou pelo menos com a sua perspectiva, colocam aquilo que Jesus Cristo fez, inspirados por Deus. E eles expõem tudo isso de uma forma maravilhosa, e nós temos sido abençoados, né? Domingo após domingo, o pastor Lutero tem exposto o Evangelho de Marcos, e é tão bom, não é? Ver Jesus em movimento. E assim também Lucas, Mateus. Mas aqui em João, 90% do que está escrito não está nos outros evangelhos. E João se detém mesmo naquilo que Jesus Cristo falou, naquilo que Jesus ensinou, e em detalhes ou em fatos que aconteceram, em curas que ele fez, que os outros não citaram. E isso enriquece ainda mais
a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso conhecimento de Deus. O evangelista João, ele começa falando assim: no princípio era o verbo. Verbo aqui, a palavra é logos, ou como a gente sempre fala, logos, né? Logos é uma palavra que, na época de João, era usada pelos filósofos para falar sobre uma energia, uma força que rege o universo e mantém a harmonia dele. João, então, ao invés de dizer assim, no princípio era Jesus, ele usa essa palavra para descrever Jesus como aquele Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é Ele mesmo quem controla todas as coisas, só para mostrar para todo mundo o Deus maravilhoso que Ele é, um Deus que muitos daqueles que leram a carta dele, talvez tiveram notícias de Jesus Cristo e sabiam que ele tinha andado. Claro, o Evangelho de João, também junto com os outros escritos dele, estão mais para o fim do primeiro século, mas muita gente, nessa época, deve ter conhecido Jesus Cristo. Muitos que nem conheciam a ele, talvez conheciam o pensamento da época, disse, era ele mesmo, eu o vi curando. Eu ouvi ele falando e vi que ele tem uma autoridade que ninguém tem. Eu nunca vi, e sei que ninguém nunca verá alguém como o Verbo, o Logos de Deus, Jesus. Que coisa maravilhosa. A gente olha para João, que nem aqui objetivamente explica isso para a gente, mas que olhando para o grego antigo e para o pensamento da época, nós entendemos o porquê ele fez isso. O alcance daquilo que ele escreveu se tornou maior do que a igreja. Que homem de Deus foi João. João, ele é um homem que nasceu na Palestina, viveu lá e conhece todas as coisas, tudo aquilo que tem a ver com a geografia, com cada detalhe de cada lugar, ele conhecia bem, conhecia a língua hebraica, e em muitos momentos, durante toda a exposição, até o capítulo 4, que nós vamos pelo menos, nós vamos ver ele usar alguns hebraísmos, alguns termos que são parte da língua hebraica. João era um homem de Deus, que apresenta Jesus como Deus. E ele fala então, no princípio era o Logos, a palavra. Eu aprendi lá na escola, quando eu era criança ainda, e nunca esqueci. Verbo é a palavra variável que exprime ação, fenômeno e estado, né? Verbo é a palavra. O Verbo encarnou. A palavra, aquele que domina sobre todas as coisas, virou um de nós. Em aparência, e quem tocou nele sabia que ele era de verdade. O próprio João se inclinava no peito de Jesus Cristo. Que intimidade maravilhosa de um homem de Deus que sabia do amor do Senhor, que nem cita o nome dele no seu próprio evangelho, mas fala dele mesmo como aquele a quem Jesus amava. Vamos então para o texto ele falar. No princípio era o Verbo. Começando dizendo no princípio, seria impossível para João falar de uma genealogia de Jesus antes desse princípio. Porque no princípio, ou antes do princípio, na verdade, só existia a eternidade. E nesse sentido, há 3 palavras que a gente pode usar para descrever o que está escrito nesses 5 versículos. As palavras são pré-existência, a segunda, coexistência, e a terceira,
autoexistência. Pré-existência, coexistência e autoexistência. Quando ele fala, no princípio era o Verbo, ele está falando sobre essa pré-existência de Jesus. Quando todas as coisas foram criadas, Jesus não foi criado, porque ele já existia antes. No princípio de todas as coisas era o Verbo. Ele é. Ele fala lá no capítulo 8, ele diz assim: antes de Abraão existir, eu sou. E essa afirmação, eu sou, afirma a divindade eterna de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que na Trindade, eles são, né, 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3. E Jesus Cristo estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, ele não é assim uma manifestação de Deus, como algumas heresias falam por aí, que às vezes Jesus se manifestava, ou Deus se manifestava como Deus, como Jesus e como o Espírito Santo. Não. Ele é distinto de Deus em pessoa. Deus subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Verbo estava com Deus, ele era mais um. No versículo 2 de Gênesis, depois de falar, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele afirma que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós temos aqui a revelação, nessa progressão, né, da revelação, nós temos a revelação de que Jesus Cristo estava também no princípio com Deus, criando todas as coisas. Tem um hino do nosso inário, o hino de número 4, que afirma que esses 3 estão presentes no culto, recebendo adoração. Eu queria pedir a ajuda de Cíntia, quase que o nome dela não vinha, para a gente cantar esse hino, sabendo, a partir da revelação da própria palavra de Deus, que Deus está presente, que Cristo está presente, que o Espírito de Deus está aqui, que quando nós nos reunimos, nós não fazemos apenas uma cerimônia ao redor de um livro, mas nós adoramos a um Deus Todo-Poderoso, a partir de uma revelação que vem dele mesmo. Juntos. Deus está no templo, maior e potente, acendendo
Percebem que tudo aquilo que nós cantamos é revelação divina? Esse cântico, junto com todos que nós temos procurado cantar na igreja, eles são mais do que um preparo para a pregação. Não é só preparação. Eles são a revelação de Deus para nós. Nós precisamos adorar a Deus com eles e não apenas cantar. Se nós apenas cantamos, nós estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa de Deus, de reconhecer Deus presente aqui, recebendo a adoração do seu povo. O Deus Todo-Poderoso que encarnou por amor, escolheu viver entre nós e se entregar na cruz do Calvário em nosso favor, inimigos dele que nós éramos. Esse Deus é digno de glória. Esse Deus é digno de um culto onde a palavra dele está desde a saudação até a bênção apostólica. E não há lugar para nada além da sua palavra revelada no culto. Então aproveitemos essa bênção de cantar com todo o coração, como fala o apóstolo Paulo lá em Efésios no capítulo 5. Entoando e louvando de coração a quem? Ao Senhor. O Deus presente, o Deus trino, o Deus todo-poderoso. Amém? Amém? Que bênção, glória a Deus. Ele está aqui, recebendo a nossa adoração. Agora, os irmãos perceberam que, no primeiro versículo, não somente tem a pré-existência de Cristo, há também a sua coexistência. Ele estava... e o verbo estava com Deus. Afirma também que o verbo era Deus, só que algumas heresias também criam, e ainda hoje alguns tentam afirmar que a falta de um artigo aqui quer dizer que a Bíblia está falando sobre um Deus. Está faltando ler a Bíblia. Porque a revelação de Deus fala exatamente sobre Jesus Cristo, ou o próprio Senhor Jesus fala dele que ele mesmo é Deus. Não um Deus para que haja muitos deuses, mas um só Deus, que é um com Deus e com o Espírito Santo. Ele fala dessa coexistência aqui, afirmando nos versículos 2 e 3 assim, como nós podemos ler. Ele estava no princípio com Deus. Quando a história começou, Jesus estava começando a história junto com Deus, eles criando todas as coisas, criando a história. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja, a primeira afirmação é uma afirmação positiva. Todas as coisas foram feitas pelo Logos, por Jesus. A gente fica antecipando, não tem como não antecipar, e a gente já antecipou até no próprio coração, que nós sabemos que Ele é Jesus. Porque no versículo 14 ele vai afirmar que o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse Logos, ele é Deus, ele estava com Deus e, de forma afirmativa, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo que foi criado por Cristo. Porque Ele é Deus. E aí, vem agora a próxima afirmação, que é uma afirmação negativa. Ele diz assim, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Que mistério, não é? E que afirmação ousada. Porque isso significa afirmar, sabe, tudo que existe, não existe se não foi Cristo quem o fez. É porque Ele fez todas as coisas, que todas as coisas existem. Ele estava no princípio com Deus, coexistindo com Deus, criando
todas as coisas. Ele é um agente ativo na criação de Deus. A Bíblia fala que disse Deus, haja luz. A palavra de Deus estava criando todas as coisas que existem. Então, o Logos, ele é pré-existente e ele é coexistente com Deus e com o Espírito de Deus. E em terceiro lugar, o Logos, ele é autoexistente. Vejamos aqui nos versículos 4 e 5, ele fala: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lá em João ainda, nesse mesmo evangelho, mas no capítulo 5, o versículo 26, eu queria que os irmãos fossem comigo, porque Jesus Cristo está falando o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E no versículo 40 ele diz assim: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Que Jesus Cristo tem vida, é vida dele, ele tem vida em si mesmo, é por isso que ele é Deus. Só Deus tem vida em si mesmo, ou vida de si próprio. E é isso que ele está falando, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Salmo 139 mostra um Deus completamente interessado pela nossa vida. Que Deus maravilhoso, que Deus glorioso. Ele está tão interessado na nossa vida, que Ele sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. Ele nos sonda e nos conhece, né? De longe Ele penetra os nossos pensamentos. E os versículos 11 e 12 falam assim, eu vou para lá para não ficar procurando na cabeça, não é? Eu sei esse salmo de cor. Mas os versículos 11 e 12 dizem assim: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. O homem natural, sem Deus, ele vive em trevas. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 3 e 4 falam sobre isso, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Senhor. O homem natural vive naturalmente em trevas. Ao mesmo tempo, essa luz é a luz que faz com que nós enxerguemos aquilo que o homem natural não consegue ver. E quando ele afirma que é loucura aquilo que nós cremos, a gente compreende, porque já foi loucura para nós também. Talvez alguns aqui até eram tão inimigos do Evangelho que queriam matar um crente. Não é verdade? Tem gente que diz assim, eu odiava crente, e agora é crente. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava perseguindo crentes para matar. E de repente ele se torna um dos principais na sua época. Um homem de Deus, pregando ele mesmo o Jesus a quem ele perseguia. Irmãos, vamos dar uma passadinha só em 2 Coríntios, só para ficar bem registrado. É 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos 3 e 4. A palavra de Deus, a Bíblia, aquela que o Senhor iluminou a nossa mente, os nossos olhos, para que nós compreendêssemos, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, e Deus com letra minúscula, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça
a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o homem natural vive em trevas. E quando Cristo chega iluminando a mente e se torna, recebemos muitos outros loucos, ano após ano, como nós, que são também loucos porque creram na loucura do Evangelho, que agora seguem a Cristo. Alguns podem entrar aqui e perguntar: onde estão as imagens do Deus que vocês adoram? E a gente pode dizer: a gente não precisa delas. E dizemos mais: o Deus a quem nós adoramos, nós conhecemos intimamente. Ele é o Deus que resplandeceu a sua luz em nós. O Deus que desceu a esse mundo em trevas para nos conceder a luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não existe luz que possa ajudar os homens que possa ajudar a Deus a enxergar, porque na verdade Deus não precisa disso. Para Ele, trevas e luz são a mesma coisa, e nenhuma treva é tão escura que possa impedir que o nosso Deus nos alcance. O Sapricó, ele vai tentar nos convencer na nossa caminhada de que nós somos indignos de estar presente diante do Deus Todo-Poderoso. E deixa eu dizer, ele está certo. Nós não somos dignos. E é por isso que a gente é feliz. Porque apesar da nossa indignidade, o Deus Todo-Poderoso olhou para nós com amor e decidiu Ele mesmo descer aqui à terra. O Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, que conheceu a nossa alma, e como fala a canção do pastor Josué Rodrigues, né? Ele conheceu a minha alma e não me desprezou. Ele sabe quem eu sou, e mesmo assim me quer. Ele nos conhece, não há como nós enganarmos a Ele. Não há como cantar impostado o suficiente para oferecer a Deus um culto agradável. Não, porque nós não agradamos a Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi quem agradou a Deus. E é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. E é esse sangue que nos torna agradáveis, aceitáveis em sua presença. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sobre quem as trevas não prevaleceram, e Ele está presente aqui. Glória a Deus. Deixa eu fazer algumas aplicações, então, dessa palavra. Antes, tem um cântico, não é, que a gente canta aqui na igreja. Iveson, tu podes ajudar, Iveson? Ele é baseado nesse trecho. É um cântico de Guilherme Kerr, que fala sobre aquele que estava desde o princípio de todas as coisas, o Verbo de Deus, Jesus. Depois a gente aplica, tá? Só dá a primeira nota e a gente começa. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo, mesmo criou o universo pela sua palavra.
palavra. Pela sua resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus nosso, e nos resgatou com imenso poder, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Aleluia. Louvores e glórias a Cristo Jesus. Ler esse texto precisa nos levar a adorar ao Senhor Jesus como Deus. Ele é Deus. E essa adoração não é uma simples afirmação de quem Ele é, mas é uma apropriação de quem Ele é e da manifestação disso para nós, ou das implicações de tudo isso para nós. Nós precisamos descansar no Deus de toda a providência. Nós precisamos viver em segurança, sem medo, porque o nosso Deus é fiel, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, tudo aquilo que a palavra revela sobre Deus atinge a nossa vida e transforma a nossa vida. Eu já falei para vocês, né, que eu tinha medo de fantasmas, mas tinha medo mesmo. Era um negócio assim, sabe, um pavor. Por quê? Porque, assim, vai que de repente, sei lá, o reverendo Butler vem aqui, está aqui no meio do templo, aqui, o templo está escuro, estou sozinho, vim aqui pegar o violão, e aí ele pega no meu ombro, meu filho, ai meu Deus, né? Mas veja, existe um Deus todo-poderoso que levou embora todo medo através da adoração. Esse Deus, o Criador de todas as coisas e que as mantém diariamente, todas elas. Quando nós dormimos e tranquilos, não é? A gente não fica pensando assim, e aí, como é que vai ser? Será que o sol amanhã vai levantar, não é? A gente não sabe se a gente vai levantar. Se o Deus Todo-Poderoso não nos quer levar para si, sei lá, hoje mesmo. Mas a gente sabe que tudo está sob controle. Que ainda que o homem esteja interferindo em muitas coisas, mas existe um Deus que é Senhor. Ainda que nós saibamos, né, o mundo jaz no maligno, mas quem reina soberano sobre tudo é o nosso Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é o conforto da nossa vida, Ele é aquele que conduz a nossa história, Ele é aquele que domina e escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que eu vou temer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se Deus é por nós, quem? Quem é o Tarzan que será contra nós? Não é? O super-homem, o super qualquer coisa. Não há. Há um Deus, Senhor sobre tudo. Mas tem uma outra implicação que eu queria destacar, que é o interesse desse Deus pela nossa vida. O interesse completo dele. Porque a encarnação de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, para morrer na cruz como um criminoso,
receber sobre si o castigo de pecadores como nós, demonstra que nós podemos nos apropriar mesmo de tudo aquilo que a palavra revela, porque Ele verdadeiramente nos ama. Que amor maravilhoso, que amor tremendo nós conhecemos, que amor sem limites. Nós podemos adorar a Deus de todo o coração, porque Ele verdadeiramente nos ama. Jesus Cristo é a prova desse amor. Esses 5 versículos são a declaração de Deus: eu amo você, eu me interesso pela sua vida. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos o entregou, não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Ele nos ama, nós podemos adorá-lo. Então, Iveson, eu conversei com ele para nós cantarmos um cântico que fala isso. Deus Todo-Poderoso, entronizado entre os querubins, é um Deus que conquistou o nosso coração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos cantar esse cântico? Conquistou o meu coração. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Venceste a morte e o inferno, venceste a morte e o inferno, pra me dar guarida. Pelas tuas pisaduras, hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Todo nome, seu nome é sobre todo nome, na terra, céu e mar. Todo joelho em tua presença há de se dobrar. Ó Deus Todo-Poderoso, seja bendito o teu nome, eternamente. Para nós não há alegria maior, prazer maior, privilégio maior do que adorar a Ti. Tu que és digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Tu que enviaste Jesus para morrer na cruz do Calvário. E nessa manhã em que nós nos reunimos, nesse dia que consagramos a Ti, Senhor, que nos reunimos ao redor dessa mesa, nós queremos, Senhor, com toda alegria, nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor na cruz do Calvário conquistou para nós, conquistou por nós, tudo aquilo que somos agora
no teu Filho Jesus, que é Deus, que recebe a adoração do teu povo, que venceu a morte e que vive e reina eternamente. Seja bendito, Senhor, o teu santo e maravilhoso nome. Seja bendito, Senhor, Deus da nossa vida, amado da nossa alma, Deus justo, perfeito, maravilhoso. Glórias sejam dadas ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.